A eugenia nasceu de uma questão perturbadora que surgiu no século XIX, em uma época em que a ciência prometia explicar e melhorar todos os aspectos da vida humana. Poderia a humanidade ser aperfeiçoada por meio da reprodução controlada? O termo eugenia, que significa bom nascimento, foi cunhado em 1883 pelo cientista britânico Francis Galton, primo de Charles Darwin. Galton acreditava que os princípios da seleção natural, descritos por Darwin no mundo natural, poderiam ser aplicados às sociedades humanas. A inteligência, a moralidade e até a pobreza, argumentava ele, eram traços hereditários. Se aqueles considerados aptos fossem incentivados a se reproduzir e os considerados inaptos fossem desencorajados ou impedidos de fazê-lo, a própria sociedade poderia ser melhorada. O que começou como uma ideia teórica, envolta na linguagem da ciência e do progresso, logo evoluiria para um dos capítulos mais sombrios da história moderna. Na virada do século XX, a eugenia encontrou terreno fértil na Europa e nos Estados Unidos, onde a rápida industrialização, a superlotação urbana, a imigração e a desigualdade social criaram uma ansiedade generalizada. Muitos líderes políticos, cientistas e reformadores sociais acreditavam estar diante de uma crise biológica. Prisões, asilos e casas de caridade estavam lotados, e pensadores eugenistas alegavam que esses problemas eram resultado de fraqueza hereditária e não de condições sociais. Universidades ensinavam eugenia como uma disciplina científica legítima. Museus realizavam exposições sobre traços hereditários e livros populares alertavam para o declínio nacional caso a reprodução não fosse controlada. O que tornou a eugenia especialmente poderosa foi seu apelo em diferentes frentes políticas. Conservadores viam-na como uma forma de preservar a ordem social. Progressistas consideravam-na uma ferramenta para a saúde pública e reforma. Nos Estados Unidos, a eugenia rapidamente passou da teoria para a prática política. No início dos anos 1900, vários estados aprovaram leis permitindo a esterilização forçada de indivíduos rotulados como débeis mentais, doentes mentais, epiléticos ou criminosos. Esses rótulos eram frequentemente vagos e profundamente influenciados pelo preconceito. Mulheres, pobres, pessoas com deficiência, imigrantes e minorias raciais foram desproporcionalmente visados. Em 1927, a Suprema Corte dos Estados Unidos deu aprovação constitucional a essas práticas no caso Buck versus Bell. Escrevendo para a maioria, o juiz Oliver Wendell Holmes Jr. declarou: 3 gerações de imbecis são suficientes. Com essa frase, a esterilização forçada tornou-se legalmente justificada e mais de 60 mil pessoas nos Estados Unidos seriam esterilizadas nas décadas seguintes, muitas sem consentimento ou compreensão do que estava sendo feito. A eugenia não se limitou à América. Na Europa, ideias semelhantes ganharam influência, particularmente na Grã-Bretanha, Escandinávia e Alemanha. Vários países promulgaram leis de esterilização, muitas vezes enquadradas como medidas modernas de saúde pública. Na Suécia, as esterilizações forçadas continuaram até a década de 1970, afetando dezenas de milhares de pessoas. No entanto, foi na Alemanha nazista que a eugenia atingiu sua forma mais extrema e aterrorizante. Após a ascensão de Adolf Hitler ao poder em 1933, o regime nazista adotou a eugenia racial como ideologia de Estado. A Lei para a Prevenção de Descendentes com Doenças Hereditárias determinou a esterilização de indivíduos com condições consideradas hereditárias, da esquizofrenia a deficiências físicas. A eugenia nazista escalou para um programa de higiene racial, Action T4, um programa que resultou no assassinato de dezenas de milhares de crianças e adultos com deficiência. Holocausto. As técnicas desenvolvidas nessas matanças, incluindo câmaras de gás e cremação em massa, foram posteriormente utilizadas no genocídio de judeus, romes, ciganos e outros grupos rotulados como indesejáveis. A derrota da Alemanha nazista em 1945 expôs o horror total dessas ideias. Nos julgamentos de Nuremberg, médicos nazistas foram processados por crimes contra a humanidade, e o conceito de consentimento informado foi articulado no Código de Nuremberg. A eugenia, agora inexeparavelmente ligada ao assassinato em massa, perdeu grande parte de sua legitimidade pública. Contudo, o legado não desapareceu simplesmente. Estados Unidos. As esterilizações continuaram afetando desproporcionalmente mulheres negras, povos indígenas e pobres.
controle populacional. Programas em outras partes do mundo ecoaram o pensamento eugenista ao tratar certos grupos como problemas a serem gerenciados. Dilemas modernos. Hoje, os avanços na genética reabrem velhas questões éticas. Embora a tecnologia permita identificar doenças hereditárias e reduzir o sofrimento, surgem paralelos desconfortáveis. Quando a prevenção médica se torna pressão social, quem decide quais traços são aceitáveis? A genética moderna insiste que os traços humanos são moldados por interações complexas entre genes e ambiente, rejeitando as alegações simplistas da eugenia inicial. Ainda assim, a tentação de classificar ou otimizar seres humanos permanece. A história da eugenia nos lembra que a ciência, sem ética, pode se tornar uma ferramenta de opressão. O verdadeiro progresso não reside na perfeição, mas na dignidade, na diversidade e no respeito pela vida humana.